Olá, alunos. Aqui é a professora Janaína, de ensino religioso. Vamos dar início à nossa guia 3 para as turmas de oitavos e nonos anos. Espero que estejam todos bem, se cuidando, com saúde, para a gente evitar essa pandemia e conseguirmos sair delas todos com saúde. Bom, na nossa guia 3, nós temos aqui objetivos da aula. Nós vamos fazer a correção da atividade da guia 2. Toda aula gravada ou aula no Google Meet que for feita, sempre a gente vai estar olhando a última guia e vendo o que foi que vocês responderam, colocar as respostas corretas para que vocês possam compreender o que foi pedido, ok? Então, nós vamos fazer a correção da atividade da guia 2. Nós iremos fazer também a leitura e explicação do texto da guia 3 e depois iremos explicar as questões da guia 3. Então, correção da atividade da guia 3. Na primeira questão, eu iniciei perguntando para vocês o que a charge representa. Eu fiz uma aula falando o que é charge, explicando o que era aquela charge que eu tinha colocado para vocês na guia 2. E aí eu peço na pergunta para vocês explicarem. Então, o que aquela charge representa? Ela representa uma crítica ao próprio homem, que cria máquinas inteligentes, mas ele mesmo não tenta se aprimorar. Então, isso faz parte de uma crítica que a gente discutiu nos vídeos, que esse homem, o que esse homem está fazendo, com tanto avanço que ele está produzindo, o que ele está fazendo para ele mesmo? Se ele está realmente ficando mais inteligente, buscando conhecimento, ou se ele está ficando para trás. Okay? Então, essa é uma crítica. Segunda questão. Na segunda questão, pergunta o seguinte: você acredita que o homem não está tendo importância com as novas tecnologias? Explique. Então, ele quer saber se é uma pergunta pessoal, se o homem não está tendo essa importância. Então, se você responder que sim, você tem que explicar. Se você responder que não, também tem que explicar. Então, tudo precisa de uma justificativa. Eu não quero só a resposta sim ou não, certo, pessoal? Vamos desenvolver essa resposta. Na terceira questão, cite 3 pontos positivos e 3 negativos dos avanços tecnológicos. Eu coloquei aqui alguns positivos e alguns negativos, mas vocês podem ter encontrado outros, Podem ter feito de outra forma e também eu considero, não é só o que está igual ao que eu fiz aqui não, que é só para a gente poder entender o que seria positivo e o que seria negativo. O positivo dos avanços tecnológicos seria o avanço científico, a evolução da ciência, ela é muito importante para a humanidade, não é mesmo? Porque nós temos condições de desenvolver a medicina, desenvolver setores que podem beneficiar a própria humanidade. Outra coisa positiva é diminuir o trabalho do homem, que isso é um fato. Antes nós tínhamos que fazer muitas coisas porque nós não tínhamos o auxílio da tecnologia e hoje a gente já faz menos coisas, porque a tecnologia diminuiu o nosso trabalho braçal. Outra questão positiva é o avanço da medicina, assim como da ciência, que são muito importantes para a sobrevivência da própria raça humana. Negativo. O que tem de negativo nos avanços tecnológicos? A devastação ambiental, ou seja, é a prejudicar o meio ambiente. Cortar as árvores, poluir os rios. Então, tudo isso ele é negativo, porque quando se faz isso, a própria vida humana ela está sendo suprimida também. Então, se eu não cuido do planeta, eu também não estou cuidando dos outros seres vivos. Outra questão negativa é a substituição do homem pela máquina, gerando desemprego. Esse tema aqui nós vamos ver na próxima guia, na guia 4. O homem ele está sendo substituído pela máquina. Então, o seu trabalho está sendo colocado de uma outra maneira. E quem não está acompanhando as novas tecnologias, quem não está se qualificando, está, infelizmente, sendo deixado de lado. Outras questões de negativo são as pessoas que ficam escravas das redes sociais.
Eu coloquei um pequeno vídeo mostrando, ilustrando essa falta de empatia das pessoas por conta, né, do mundo virtual. Todo mundo quer saber de estar no mundo virtual, nas redes sociais. Muitas vezes mostra-se o que não é, mostra uma felicidade que não existe e acaba virando escrava daquilo. A sua vida ela não é real. E muitas vezes vai gerando problemas psicológicos, depressão, e a vida não vai tendo tanto sentido por conta dessa exposição social que às vezes nem é tão verdade assim, não é mesmo? Então vamos lá, para o próximo slide. Agora a gente vai fazer a leitura e explicação do texto da guia 3. O nome do texto da guia 3 é Desenvolvimento Tecnológico lança questões sobre o futuro do trabalho. Então o texto inicia assim: em geral, quando adquirirmos um novo produto, não imaginamos a complexidade de sua produção, pois o mesmo chega às mãos do consumidor mostrando apenas facilidades, conforto e a simplicidade de seu uso. Dentre as várias relações que acontecem no desenvolvimento de novos produtos ou no melhoramento daqueles já existentes, estão complexas formas de conexão entre tecnologia e trabalho, que geram polêmicas entre aqueles que as estudam ou que convivem diretamente com elas. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Ninguém imagina o que tem por trás de um novo produto, né? A gente vê um novo celular, um novo carro, acha bonito, né? Usa aquela tecnologia, mas a gente não sabe o que tem por trás daquele trabalho, né? Quais são as implicações daquele novo produto, né? Que aquelas pessoas que fizeram aquele produto, elas precisaram de uma qualificação de alto nível. Quantas pessoas ficaram para trás, né? Porque não foram aceitas para fazer aquele produto. Então, o que foi pensado para aquele produto ele está nas mãos das pessoas. Então a gente só usa aquele produto, nem imagina, né, o quanto ele tem consequências na nossa vida social e na nossa vida, no nosso cotidiano. Então aqui um exemplo de um celular, né, que é uma nova tecnologia e que toda vez lança um novo celular, uma nova marca, com novos botões, né, com novas coisas para se fazer. E a gente nem imagina o quanto isso mexe, né, para que esse produto ele esteja nas nossas mãos. E o quanto ele desenvolve a sociedade, desenvolve as pessoas, mas o quanto ele mexe, né, com a nossa vida, com o nosso cotidiano. No final da década de 80, o Brasil era apresentado ao sistema de injeção eletrônica por meio de um carro popular. A mudança hoje incorporada significou na época não somente o melhor aproveitamento do motor e a redução da emissão de gases poluentes, mas resultou também em alterações na indústria automobilística, tanto nas linhas de montagem como nas oficinas mecânicas, que fazem a manutenção, revisão e reparo dos nossos carros. Os trabalhadores, desse modo, passaram a conviver e atuar com essa nova tecnologia, o que tornou necessária a sua especialização. Então, o texto exemplifica com a injeção eletrônica dos carros na década de 80 no Brasil essa mudança, né? Ele veio falando o que a mudança provoca e aí ele dá esse exemplo dessa injeção eletrônica, o quanto ela mudou na indústria automobilística, na linha de montagem, né? Nas oficinas que fazem a manutenção. Então, todo mundo teve que mudar por conta dessa nova invenção, dessa nova tecnologia. Não só teve que mudar a pessoa que vai consumir aquilo, ou seja, o dono do carro, mas mudou quem produziu ela, mudou as pessoas que foram fazer a manutenção desses carros. Então, todo mundo teve que adquirir um conhecimento, né? Adquirir uma especialização naquele tipo de produto. Então, aqui é uma foto de injeção eletrônica, né? Só para a gente exemplificar o que o texto acabou de falar. Assim, se por um lado o exemplo da injeção eletrônica nos automóveis tornou esse produto mais seguro e ambientalmente mais adequado, por outro, aponta para a exigência de qualificação do trabalhador.
Além desse caso específico, Faria destaca que, no quadro atual de uma indústria cada vez mais automatizada, exige-se uma constante especialização por parte do trabalhador, mas sem que essa qualificação seja sinônimo de trabalho mais intelectualizado. É necessário dizer que um operário domine outro idioma, o dos manuais da máquina, que domine conhecimentos de geometria, estatística, informática, por exemplo, não para que este desenvolva um projeto intelectual, mas para que saiba operar e avaliar as máquinas, ferramentas de controle numérico, computadorizado, os robôs industriais, os projetos auxiliados por computador, observa o economista. Então, ele está querendo dizer o quê? Que o trabalhador precisa qualificar-se para dominar a máquina. Ele não está se qualificando para compreender o produto, para ter uma nova função dentro do seu trabalho, para que ele fique uma pessoa mais intelectualizada. Não, ele vai se aprimorar, vai se qualificar para aquele trabalho mecânico, para aquele trabalho instrumental, que é apenas de manusear aquela máquina. Então, ele precisa ter conhecimento, né, de informática, ele precisa saber operar aquela máquina. Então, ele precisa ter uma noção computadorizada, né, ter uma noção do que aqueles robôs fazem, mas não vai para além disso. Então, é uma qualificação que não é um projeto intelectual, ou seja, o seu trabalho ele torna-se mecânico, parecido com os da própria máquina, na minha avaliação. Ele não tem um trabalho que não é humanizado, é um trabalho que é um pouco parecido com a das próprias máquinas, né? A diferença é que ele é um ser humano. Então, aqui é uma imagem, né, que ilustra essa vontade desse homem de se qualificar para que ele possa ter um sucesso no trabalho. Se ele não entrar nesse esquema de se qualificar, de tentar sempre dentro do seu trabalho se destacar, ele não vai subir no seu ramo de trabalho, né? A reflexão sobre as consequências da tecnologia no mundo do trabalho e na sociedade quase sempre encerra um paradoxo, concomitante à simplificação dos processos, aumentar-se a complexidade das máquinas. Reduz-se o trabalho manual, mas sem resultar exatamente em um processo de intelectualização do trabalho, como que eu falei. O trabalho manual ele é reduzido, mas isso não significa que a pessoa vá pensar mais sobre aquele trabalho. O trabalhador teve seu saber de ofício, seu saber fazer e pensar, substituído pelo saber instrumental, pelo saber executar. Neste sentido, o processo de trabalho mudou e aparentemente se tornou mais fácil, mas as escalas de sofrimento, os tipos de doenças relacionadas ao trabalho e as exigências sobre habilidades e comprometimento também mudaram. Então, o trabalho manual foi reduzido, né? Mas o trabalho intelectual também, ou seja, não é porque ele não está mais tendo aquele trabalho braçal que ele pode ter oportunidade de pensar, de criar dentro do seu próprio trabalho. Segundo o texto, viu, gente? Deixando bem claro. O saber pensar do trabalho foi substituído pelo saber instrumental, ou seja, o de apenas dominar a máquina. Aparentemente o trabalho ficou fácil, mas as escalas de sofrimento, né, como o texto diz, ainda continuam, né? Pois nem todos... Que sofrimentos são esses, pessoal? Porque nem todo mundo consegue se qualificar, por vários motivos. Tem pessoas que não conseguem se qualificar porque já passou da idade, tem pessoas que não conseguem se qualificar porque não tem oportunidade de ter esse aprendizado especializado, né? Desse aprendizado nas tecnologias, porque a sua realidade social, ela é muito excludente, né? Veio de uma família humilde, não tem condições de ter um curso, então tudo isso vai gerar sofrimento. E esse sofrimento é o quê? É depressão, é estresse, né? É fome, é miséria, porque não tem condições de ter um trabalho que possa lhe sustentar e sustentar a sua família. Então, um exemplo clássico dessa mudança é o apresentado pelo sociólogo norte-americano Richard Sennett, que em seu livro A Corrosão do Caráter
Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo, relata uma pesquisa realizada em uma padaria. Após a automação do estabelecimento, as máquinas é que faziam pão. Cabia ao padeiro apenas apertar os botões certos. Assim, em vez de oferecer ao trabalhador a possibilidade de exercer novas atividades, por extinguir o desgaste físico, a automação desqualificou o trabalho dos padeiros, pois qualquer pessoa poderia exercer o ofício e os obrigou a buscar novas ocupações. Aqui ele está falando do exemplo da padaria, do padeiro, né? Que não qualificou o padeiro para outras funções, só o tirou do trabalho pesado, só fez tirar, porque mudou, a sociedade mudou, né? Então, tudo agora não é mais manual, então não precisa mais daquele conhecimento especializado do padeiro. Então, eles inventam máquinas que essa própria máquina vai lá e produz tudo. Então, a função do padeiro ficou apenas de apertar o botão. Mas se esse padeiro que agora só aperta o botão e tem tempo para outras coisas, né? O seu trabalho pudesse ser aproveitado, né, para outras coisas, como fazer outras receitas, né, diversificar o seu trabalho, ele não seria deixado de lado, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Então, como ele só aperta o botão, ele não é mais tão valorizado como antes. O economista da Universidade Federal Fluminense, André Guimarães Augusto, acrescenta que não é verdade que o fato de não se mobilizar primordialmente os recursos corporais não implique uma atividade rotineira e fatigante. Forçados a acumular outros empregos, os padeiros tiveram sua rotina modificada e a jornada de trabalho estendida. Mesmo que hoje um trabalhador de fábrica tenha que ter mais conhecimento do que o trabalhador do século XIX, a distância entre o seu conhecimento e o necessário para a organização da produção é muito maior do que a do trabalhador do século XIX, avalia. Ou seja, além de nem sempre representar a liberação do esforço físico, a tecnologia acaba afastando ainda mais o trabalhador dos meios de produção. O que é que ele está querendo dizer aqui? A tecnologia também pode desqualificar o trabalho, já que qualquer um pode apertar o botão, né? Então, qualquer pessoa pode apertar o botão, tendo conhecimento daquele ofício ou não. Ou seja, o exemplo do padeiro, tendo conhecimento de ser um padeiro ou não, né? Então, o trabalho ele acaba sendo também desvalorizado, ou seja, o salário acaba sendo desvalorizado. E aí essa pessoa ela precisa buscar outros empregos, então ela acaba que o seu tempo livre, que era para se desenvolver mais, fazer outros cursos, se qualificar, ela acaba trabalhando mais. E aí, como diz esse parágrafo aqui, acaba uma atividade rotineira e fatigante, porque ele acaba tendo que ele é forçado a acumular outros empregos. Então, essa é a realidade mostrada aqui pelo texto. Aqui é uma ilustração que mostra uma linha de montagem, né, em que os operários estão apenas colocando coisas em caixas e a própria máquina que está desenvolvendo ali o trabalho. Muitas vezes esses funcionários não sabem nem para que serve aquele produto, né? Sua função é apenas empacotar, então eles não são tão aproveitados assim no próprio trabalho. Então essa é uma visão, né, de pensar esse trabalho dentro das novas tecnologias e uma crítica também, né? Para a socióloga Márcia de Paula Leite, a tecnologia por si só não qualifica nem desqualifica. Tudo depende de como ela é utilizada. A questão da qualificação da força de trabalho está muito relacionada à organização do trabalho, diz ela. Considerando a microeletrônica, que tem a característica de ser programável, a socióloga enxerga a possibilidade de um trabalho que incorpore a tecnologia sem desqualificação da mão de obra. Se você divide a programação e a execução, o trabalhador que fica restrito à execução pode ter o trabalho desqualificado. Mas se você permite que esse trabalhador participe também de alguma forma da concepção, de melhorias, agilize programas, você não tem um trabalho totalmente desqualificado e repetitivo.
o trabalhador incorpora o conhecimento. Diz, então, para esta socióloga, vai depender de como esse trabalho ele é organizado, de como essa empresa organiza esse trabalho. Nós temos exemplo de empresa que é esse trabalho repetitivo, né, que é desqualificado, que não faz com que o trabalhador crie, mas nós temos também exemplos de empresas completamente o contrário. Obviamente que a maioria das empresas, elas seguem essa linha, né, do trabalho repetitivo, desqualificado, né, que é apenas de apertar o botão. Mas a gente tem que observar que existem essas exceções também, né, de pessoas que têm essa mente aberta para um trabalho criativo, um trabalho que possa renovar sempre a sua forma de fazer dentro da empresa. Então, aqui é uma imagem, pessoal, de um formato de uma cabeça humana, né, com um monte de ferramentas, de coisas, como se fosse de uma máquina, né? Assim, a interpretação que eu faço disso que é o próprio homem que cria, né? O próprio homem que faz com que essa máquina ela se mova. E ele também pode se tornar essa própria máquina, né? Então, é interessante dar várias interpretações, né? Quem tiver oportunidade de pensar mais, se quiser falar no privado, eu estou aberta a isso. Explicação das questões da guia 3. Primeira questão. Produz um resumo de 10 linhas sobre as principais ideias do texto. Desenvolvimento tecnológico. Lança questões sobre o futuro do trabalho. Então, vocês vão fazer um resumo. Um resumo é o quê? Com as suas palavras, em poucas linhas, né, em 10 linhas, vocês vão dizer o que o texto está querendo transmitir para nós, certo? Segunda questão, na sua opinião, qual deve ser o perfil do profissional do século XXI para se adequar às mudanças do desenvolvimento tecnológico? Então, você vai dizer, você vai pensar, como é que ele deve se qualificar para se adequar ao desenvolvimento tecnológico? O que ele deve fazer? Como ele deve se comportar? Então, quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet, pesquisa, né, ver como é que ele deve se comportar numa entrevista de trabalho, quais os cursos ele deveria fazer, né? Quem não tiver internet, mas tiver como perguntar para o pai, para a mãe, né? Que são pessoas que têm experiência e que pode ajudar vocês também nessa atividade, ok? Então, pessoal, encerramos aqui mais um guia, o guia de número 3. Espero que estejam todos bem, com saúde, e conto com vocês para a nossa próxima aula.